E se a tela brilhante de um smartphone for, sei lá, o maior banquete de gula de hoje em dia? Nossa, essa é uma provocação e tanto. Pois é. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo nas notas do sermão da série Sete Pecados, a gula. A missão aqui é entender por que o apetite humano, seja por fast food ou por aquelas curtidas infinitas, parece não ter fim. É verdade. Bem, bem-vindos ao Amplicast da Igreja Amplitude de Vinhedo. Sabe, muita gente pensa na gula só como aquela repetição inofensiva de prato no almoço de domingo, né? Quase um tropeço cômico. Tipo uma piada de família. Exato. Mas a conversa vai muito além de apenas comer demais. É sobre o que realmente governa os nossos desejos. Com certeza. E é fascinante notar como a igreja cristã primitiva enxergava essa questão de uma forma bem mais profunda. Não era vista só como, uma falha superficial de dieta. A gula era considerada a raiz de outros pecados. Tipo uma porta de entrada, né? Exatamente. Uma verdadeira porta de entrada para um estilo de vida de servidão aos impulsos. Tem um monge, o João Cassiano, que viveu lá nos primeiros séculos da igreja, que tinha uma frase muito forte. O que ele dizia? Ele afirmava que a disciplina do corpo forma a disciplina da alma. Caramba, deixa eu ver se entendi a lógica então. Porque lá no século XIII, muito antes de existir fast food, o teólogo Tomás de Aquino já tinha matado a charada. Sim, Tomás de Aquino foi genial nisso. Ele percebeu que o problema não era a comida em si, mas a ansiedade na hora de comer, sabe? Aquela falta de paciência e a transformação do alimento num falso Deus. É bem por aí. E vamos desempacotar isso. Tentar curar a ansiedade com comida é tipo como tentar apagar um incêndio jogando terra em cima do detector de fumaça, Nossa, excelente analogia. né? Porque abafa o ar na hora, o estômago pesa, traz aquele alívio temporário, mas o fogo que na verdade é o vazio existencial continua queimando lá dentro. Continua intacto. Então fica uma dúvida. Como equilibrar o desfrutar da criação, já que o próprio Jesus declarou todos os alimentos puros, com o perigo de quebrar o primeiro mandamento, idolatrando o prato? Essa é a grande tensão da vida cristã. O teólogo contemporâneo John Frame explica esse mecanismo de uma maneira brilhante. Ele lembra que o ser humano não foi criado apenas para buscar o próprio prazer. Ou para ser o centro do universo? Isso. A humanidade foi criada para a glória de Deus. Então, quando a comida ou qualquer outro apetite vira o consolo supremo, ocorre uma quebra na ordem da criação. Ah, entendi. Aquela satisfação toma o lugar de Deus. Exato, o lugar que deveria ser exclusivamente do Senhor. E se a gente for trazer essa idolatria da mesa de jantar lá do período medieval para o nosso século XXI, a Organização Mundial da Saúde aponta que a obesidade triplicou desde 1975. É um dado assustador. Impulsionada muito pelos alimentos ultraprocessados. Mas a gente falou no começo desse nosso mergulho que a gula atual também está nas telas. E está mesmo. Mas espera um pouco. Comparar um hambúrguer a mais no fim de semana com o uso de um smartphone não é forçar a barra? Tipo, como a teologia conecta um prato de comida com o feed de uma rede social? Olha, a conexão exata está naquela tentativa de preenchimento rápido. O consumo ansioso e incessante das redes sociais funciona mecanicamente igualzinho à compulsão alimentar. Sério? Sim, é aquela busca desesperada para preencher o que o filósofo Blaise Pascal, lá no século XVII, chamava de vazio do tamanho de Deus no coração humano. Caramba, o vazio do tamanho de Deus. A lógica é a mesmíssima. O apetite desordenado leva a gente a rolar os feeds infinitamente, consumindo conteúdo sem nunca alcançar a saciedade, sabe? O coração busca Deus, mas tenta substituir isso por uma enxurrada de distrações digitais. Faz todo sentido. Mas então, se essa gula, seja ela digital ou alimentar, torna a pessoa escrava dos próprios impulsos, onde que está o freio de mão nisso todo? É a grande pergunta. Como que a gente encontra verdadeira satisfação sem cair nesse ciclo maluco? Bom, o antídoto histórico e bíblico para isso é o jejum. O jejum.
Sim, mas é fundamental entender o mecanismo dele. Não se trata do jejum como uma moeda de troca, sabe? Aquela coisa de convencer Deus a dar alguma bênção. Historicamente, a igreja fala em mortificação da carne. Em outras palavras, é provar para o próprio corpo que ele não é o chefe. Perfeito. O jejum funciona como um botão de reinício para a alma. Ao dizer não para uma necessidade física básica e super legítima como a fome, a gente treina o corpo a não ser escravo de impulsos imediatos. Olha só. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 5, deixa isso muito claro. Ele diz que o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Isso muda totalmente a perspectiva da coisa. E se a gente olhar para a carta de 1 Coríntios, no relato da Santa Ceia, vemos Jesus partindo o pão. Um momento super simbólico. Demais. A mensagem ali demonstra que o alimento deve ser motivo de comunhão e de generosidade, não de uma obsessão egoísta isolada num canto. Exatamente. Somente Cristo, que é o verdadeiro pão da vida, consegue saciar essa fome profunda que a humanidade tenta calar com tipo calorias vazias ou curtidas na internet. E isso deixa uma reflexão inevitável para todo mundo nos próximos dias. Qual reflexão? Se a fome mais profunda de um ser humano revela o que ele realmente adora. O que a nossa atual dieta diária, seja ela feita de ultraprocessados ou de horas de rolagem de tela, diz sobre quem é de fato o Senhor da nossa vida. Uma reflexão pesada e muito necessária para quem está nos ouvindo. Sem dúvida. Bom, para quem acompanha o Amplicast e quer continuar crescendo com a nossa comunidade, o caminho a seguir o Instagram. O @ é Amplitude Vinhedo. Não deixem de seguir. E também acompanhar os vídeos lá no YouTube. É só buscar por Igreja Amplitude Vinhedo. Foi um papo excelente. Um grande abraço a todos que nos ouvem. Um abraço, pessoal. Até o próximo encontro.